Então a verdade inconveniente que muitas pessoas não querem escutar é que o teu problema não é falta de conhecimento técnico de nutrição. A diferença entre nutricionistas que faturam 5 e 50 mil, 100 mil, 200 mil ou até 500 mil, como alguns que vão pegar a plaquinha lá no Summit, não está nos diplomas, está no sistema, nos processos, no negócio como um todo. E hoje eu vou te mostrar como que você pode resolver o teu sistema de conversão de pacientes, ou seja, de vendas, em apenas 7 passos. Então você vai conseguir converter de 2 a 3 vezes mais através desse conteúdo de hoje. Então esquece sua obsessão com tráfego, esquece sua obsessão com conteúdo. Você tem um sistema quebrado de vendas. E quando você tem um sistema de vendas que está quebrado e você investe muito em marketing, você traz pessoas que não são convertidas. Então é um esforço perdido. Seu produto não transforma, esquece marketing e vendas, foca toda a tua energia no produto, tá? Paciente no centro, Nutri no topo. Na essência, para você ter um produto incrível, você precisa se conectar com o paciente, gerar resultados e encantar ele com over delivery e muita entrega. Essa que é a lógica. Vendas precisa de inteligência emocional. Se você não consegue receber um não e ficar bem, você não vai conseguir crescer o teu negócio, não vai conseguir vender tão bem. Então, turma, é isso. Na essência, crenças, habilidades e processos vão fazer você vender muito mais. As crenças certas, desenvolver as habilidades corretas e ter os processos bem alinhados que vão de fato transformar um curioso em um novo paciente. Não é uma questão de e se você vai implementar esse sistema, mas quando e a que custo. Porque cada mês que passa, você perde oportunidades, você deixa de mudar vidas, você deixa de ganhar dinheiro e você perde horas da tua vida. Será que você não precisa de ajuda para fazer tudo isso? Porque se você precisar de ajuda para fazer tudo isso, você pode contar com o nosso trabalho, tá? Todo nutricionista tem um problema de geração de leads, ou pensa que tem, porque na verdade essa é uma das maiores confusões que existe no nosso mercado. As pessoas acham que é falta de demanda, não tem pessoas chegando, eu não tenho leads o suficiente para poder converter. Mas na maioria dos casos o problema não é a falta de demanda, e sim a falta de conversão da demanda que já existe. Então o verdadeiro problema não é a falta de oportunidades chegando, mas sim os leads que estão ali sozinhos, abandonados, sem ter um processo de vendas eficiente. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E nos últimos 3 anos, nós geramos mais de 250 milhões de reais para os nossos alunos. E hoje eu vou te mostrar como que você pode resolver o teu sistema de conversão de pacientes, ou seja, de vendas, em apenas 7 passos. Então você vai conseguir converter de 2 a 3 vezes mais através desse conteúdo de hoje. Se isso é justo, se isso é bom para você, então fica comigo porque com certeza você vai tirar muito valor. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte. Pare de desperdiçar os seus leads. E para quem não sabe, lead é igual a oportunidade. Leads são as pessoas que se interessam pelo teu serviço. Então pare de desperdiçar oportunidades. O segredo para converter mais de 70% da nutrição está nesse episódio de hoje. Porque no final, você não tem um problema de marketing, você tem um problema de vendas. Porque na essência, se você consegue converter mais das oportunidades que chegam até você, você consegue ter um aproveitamento maior, tanto de vendas quanto de transformação de vidas. Então a realidade do mercado de nutrição é a seguinte. Você não precisa de mais leads para crescer o teu negócio. Você precisa olhar para aqueles leads que estão solitários, abandonados no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu direct, todas as pessoas que você tem contato e começar a trabalhar essas pessoas. A necessidade real do nosso mercado é você conseguir converter mais das oportunidades que você já tem. É isso, porque no final das contas é sobre eficiência. Se você consegue converter mais, você consegue ter mais resultado, você consegue gerar mais resultado de faturamento e também de transformação de vidas de pacientes. Então existe um conceito matemático de negócio que quando você aumenta a sua conversão, naturalmente você aumenta o crescimento da tua empresa, o faturamento. E assim, trazendo números, dados, informações para poder tangibilizar isso, imagina que você, a cada 10 pacientes que te procuram, 10 leads, você converte 4 deles. Significa que a tua conversão é de 40%. Uma boa conversão por sinal, tá? Até trazendo um benchmark, né, referências para você, uma conversão ok é de 30%, uma conversão muito boa é de 50% e uma conversão excelente, explosiva, incrível é de 70%. Então imagina, se a cada 10 você converte 2 e passa a converter 4. Essa é a diferença de você faturar 10 mil ou 20 mil, de faturar 20 mil ou 40 mil. Imagina se a sua conversão é 20% e você consegue levar para 70%. Essa é a diferença de você faturar 10 mil reais e você faturar 70 mil reais.
Isso é bizarro, porque no final das contas, o efeito da conversão ele é multiplicador. Se você dobra a tua conversão, você dobra o teu faturamento. Se você triplica a tua conversão, você triplica o teu faturamento. E esse é o jogo que você vai aprender a jogar aqui hoje. Você vai conseguir gerar mais faturamento, mais resultado, sem ter que investir mais tempo ou dinheiro em marketing, aproveitando as oportunidades que você já possui. Então vejo que existe um ciclo negativo hoje dentro do mercado, um ciclo que é contraproducente, eu diria, e que limita o teu crescimento, que é essa obsessão com tráfego, marketing, conteúdo, 27 mil Reels por dia, 27 mil Stories por dia, 27 mil carrosséis por dia, um monte de dinheiro investido em tráfego sem ter a base estruturada. Eu acredito que não é um problema de leads na essência, é um problema de conversão. Porque se você consegue converter os poucos leads que você tem, mesmo que sejam poucos, e eles entram, são encantados pelo teu serviço, indicam, o negócio começa a girar. E é por isso que vários alunos nossos, mesmo com a base de seguidores pequena, estão conseguindo atingir resultados de 20, 30, 40, 50, 60. Tem cases nossos aqui de 3 mil seguidores faturando 100 mil por mês. Por quê? Porque eles converteram a demanda que eles tinham de forma muito eficiente e depois entregaram um serviço incrível que gerou renovação, gerou indicação e criou um efeito de juros composto e de crescimento orgânico. Então esquece sua obsessão com o tráfego, esquece sua obsessão com conteúdo. Você tem um sistema quebrado de vendas. E quando você tem um sistema de vendas que está quebrado e você investe muito em marketing, você traz pessoas que não são convertidas. Então é um esforço perdido. E aí você pode acabar se tornando invisível no mercado. Então, vou trazer aqui hoje 7 passos para você consertar o teu sistema de vendas, para transformar o teu consultório, seja online, seja presencial, de fato um negócio que cresce mês após mês. Para isso, você precisa ter uma estrutura de vendas eficiente, que realmente faz com que você consiga converter curiosos em pacientes. Então, cada elemento desse modelo, desse framework, ele foi testado e validado com os nossos alunos. A gente tem mais de 500 alunos ativos hoje, já passaram mais de 1.400 alunos pela NSF. Se for juntar todos os nossos programas e eventos, são quase 20 mil pessoas impactadas pelo nosso serviço. Então, 7 passos. Primeiro, produto como fundação, porque não adianta nada se focar em venda se você não foca em produto antes. Foco no paciente é o segredo para o sucesso em todas as etapas, do marketing à venda, à entrega, tudo. Então, primeira coisa, produto como fundação. Segundo ponto, alinhamento de crenças, habilidades e processos. Porque você precisa ter as crenças certas, as habilidades certas, os processos certos para maximizar a conversão. Terceiro ponto, uso de prova social de forma estratégica para aumentar a conversão e pré-vender aquele lead. Quarto ponto, criar pressão interna e não só externa. Não só urgência, escassez, mas criar uma pressão interna que faz com que o lead ele entenda a importância de mudar. Depois, manual de perguntas frequentes e objeções frequentes para que você entenda quais são as principais objeções que se repetem, como quebrá-las. Depois, estrutura de fechamento em uma única chamada de vídeo ou ligação telefônica. E a gente finaliza com a experiência pós-venda, porque se você converte bem e você tem uma boa experiência pós-venda, você vai gerar indicação e o teu negócio vai crescer inevitavelmente. Independente se você tem 1.000 seguidores, 10 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Esse é o jogo, tá? Então, primeiro ponto, produto como fundação. Teu produto é o teu maior marketing. Se o teu produto não gera resultados insanos, você tem um problema de vendas. Porque sem resultados insanos, você não gera demanda qualificada para você de fato vender. Então o foco sempre começa no produto. Se o teu produto não transforma, esquece marketing e vendas, foca toda a tua energia no produto, tá? Paciente no centro, nutri no topo. Então qual que é essa verdade fundamental que é muito negligenciada pelos nutricionistas? Primeira coisa, você tem que ter um produto incrível. E como que você faz para saber se você tem um produto incrível? Você faz um teste de qualidade. Seleciona os teus 5 pacientes, que são... Seleciona de forma aleatória, tá? Não precisa ser os melhores nem os piores, mas de forma aleatória. E se pergunte, será que metade deles poderiam virar uma história de sucesso digna de uma manchete de jornal? Será que os resultados são consistentes e mensuráveis? Será que esses pacientes indicam o teu serviço de forma espontânea e orgânica? Se você responder sim para essas perguntas, você está num bom lugar. Se você responder não, você está em um mau lugar. E aí quais são os sinais de alerta? Primeiro, uma alta taxa de desistência, ou seja, encerrando o acompanhamento no meio. Resultados que são inconsistentes, aquele feedback mais morno ou até mesmo negativo e poucas indicações que são espontâneas. E aí como que você faz para melhorar o teu produto? Você tem que revisar a tua metodologia, revisar os processos de acompanhamento, melhorar o teu acompanhamento de fato, a jornada do teu paciente, aumentar a personalização e melhorar a experiência do paciente como um todo. Na essência, para você ter um produto incrível, você precisa se conectar com o paciente, gerar resultados e encantar ele com over delivery e muita entrega. Essa que é a lógica, a gente tem outros episódios aqui no canal
e eu recomendo que você assista. Então, o teu produto, ele tem que ter uma alta conversão, ou seja, o produto já gera uma venda maior para o teu processo de vendas. Então, é muito mais do que você dar uma dieta, entregar orientações, fazer uma consulta. Você tem que gerar resultados de qualidade com consistência, reduzindo aquele atrito que impede a transformação do cliente, ou seja, você tem que facilitar a vida do teu paciente. Esse é o jogo. E aqui na NSF, a gente tem o nosso próprio método, o método Check-in, que é uma tecnologia proprietária da NSF, junto com a Welts, que é o nosso braço de tech, onde a gente tem um sistema estruturado de acompanhamento, fidelização e engajamento de pacientes através de automações e coleta de dados. Então a gente leva muito a sério essa questão do produto, porque quando você tem resultados consistentes, uma metodologia que garante transformação, você consegue reduzir esse atrito que existe entre o paciente saber o que tem que ser feito e fazer, cria um posicionamento premium no mercado e faz com que você, de fato, tenha um suporte proativo que gera mais transformação e mais indicação. Então, primeira coisa, foco no produto. Segunda coisa, você tem que fazer um alinhamento triplo de crenças, habilidades e processos. Se você tiver as habilidades certas, os processos certos, tiver com as crenças erradas, você não vende. Se você tiver as crenças certas, as habilidades certas, os processos errados, você não vende. Se você tiver os processos certos, as crenças certas, mas as habilidades erradas, você não vende. Então, deu para entender qual que é a lógica aqui. É um tripé que só funciona com as 3 pernas. Então esse alinhamento ele é extremamente importante, porque as tuas crenças afetam o teu processo de vendas. E se você não acredita no que você vende, você não vai vender. Então, começando pelas crenças. Você tem que ter convicção genuína no teu produto, na entrega do teu produto, na transformação que ele gera. Tem que ter confiança também no impacto que o teu trabalho gera na vida do paciente. Você tem que ter certeza de que o teu preço reflete o valor. Ou seja, por mais que você cobre caro, o valor que você entrega ainda é muito maior. E você tem que ter uma visão muito clara do benefício e transformação que você gera para o paciente ideal. Dessa forma, você vai ter uma convicção e as crenças vão estar alinhadas para que você venda mais. Olhando para habilidades, você tem que ter uma comunicação mais persuasiva, mais empática, sempre com escutativa, identificando as necessidades daquele lead para que você consiga convertê-lo, ter capacidade de superar e quebrar objeções, porque é algo muito importante, a venda acontece através da quebra de objeções. Ter técnicas de fechamento que funcionam e que são adaptativas e fechar com inteligência emocional. Vendas precisa de inteligência emocional. Se você não consegue receber um não e ficar bem, você não vai conseguir crescer o teu negócio, não vai conseguir vender tão bem. E olhando para processos, você precisa ter uma preparação de pré-chamada estruturada, ou seja, você vai entrar numa call de vendas, tem que ter uma estrutura pré-call de vendas, tem que ter os scripts e roteiros para fazer o fechamento, tem que ter o sistema de acompanhamento e follow-up, documentar objeções e como quebrar essas objeções e alinhar as métricas analisando constantemente. Então, turma, é isso. Na essência, crenças, habilidades e processos vão fazer você vender muito mais. As crenças certas, desenvolver as habilidades corretas e ter os processos bem alinhados que vão de fato transformar um curioso em um novo paciente. E aí quando a gente pensa nesse alinhamento triplo, eu penso que os processos é um pilar muito importante. E muitos nutricionistas não têm processo de nada. Eles podem até saber vender, eles podem até acreditar no produto, mas eles não têm scripts, eles não têm quebra de objeção, não têm sistemas de follow-up, não sabem como fazer isso, não sabem como lidar com situações mais difíceis de objeção. Então tudo isso é importante demais. E se você é nutricionista e não tem acesso a esse tipo de coisa, você precisa buscar esse tipo de informação e de material, tá? Terceiro pilar. Provas sociais estratégicas. Quando você pensa numa prova social, no resultado, numa transformação, isso é muito poderoso, porque pode te ajudar a quebrar objeções. Como eu não tenho dinheiro, isso não vai funcionar para mim, eu não tenho confiança suficiente para ter sucesso, eu não tenho tempo. Então a chave é mostrar transformações de pessoas que já viveram o processo e superaram aquele obstáculo que o teu lead está vivendo. Então você pode usar transformações visuais, principalmente se você for treinador, profissional de educação física. Você pode usar depoimentos em vídeo, emocionados, contando a história, mostrando a evolução e também fazer estudos de caso detalhados, ou seja, aprofundar naquela transformação de forma bem objetiva e prática. Então, provas sociais são muito necessárias e eu quero muito que você gere resultado para o paciente, colete as provas sociais de forma intencional e use isso no teu processo de vendas. Seja para aquecer aquele lead, seja para nutrir aquele lead, ou seja para usar numa quebra de objeção, certo? Quarto ponto. Esse ponto é um dos pontos mais importantes, porque existe dois tipos de pressões que levam a pessoa à venda. A pressão externa, escassez, urgência, prazos ali limitados, que são formas comuns de gerar essa pressão externa e que, na minha opinião, são importantes, mas não devem ser utilizadas em excesso. E a pressão interna, aqui que está o verdadeiro ouro.
A pressão interna é muito mais poderosa, porque ela envolve você confrontar o cliente com a realidade que ele vive, conectando com a realidade que ele pode viver, fazendo com que ele mesmo sinta a urgência de mudar os hábitos, mudar a vida dele, mudar a saúde dele. Então essa abordagem faz com que o paciente sinta a dor emocional da não mudança, o custo de não agir. Isso é muito poderoso. Então a pressão externa, ela é limitada, ela é baseada em estímulos que são temporários e que são externos, como escassez e urgência. Agora, a pressão interna, ela é muito mais poderosa, porque ela é baseada nos valores do paciente, ela é baseada nas motivações pessoais do paciente. Então, se durante o processo de vendas o paciente trouxe uma dor, trouxe um objetivo muito profundo, é aquilo que você tem que confrontar ele para que ele compre de você. Pô, você não disse que você está sem energia para brincar com seus filhos e que está com cada vez mais dificuldade de cuidar da saúde? Quanto tempo mais você acha que você aguenta permanecer do mesmo jeito? Isso gera uma pressão interna, uma pressão de mudança. Então você confronta com a realidade, comparando a situação atual com os objetivos que ele quer alcançar. Então aqui na NSF a gente ensina o Script Closer, a gente ensina o método Bunch de qualificação, a gente ensina o NPQ, que é uma estratégia de persuasão neuroemocional através de perguntas. Tudo isso são estratégias de vendas que funcionam demais e elas são utilizadas justamente para alavancar essa pressão interna. Desde o Spin, Closer, Bunch, NPQ, todas são estratégias que aumentam a pressão interna, tá? E aí a gente chega no manual de objeções frequentes. O que eu acredito? Eu acredito que a objeção não é algo extraordinário, é algo esperado dentro do processo de vendas. E se você tiver clareza de quais são as suas principais objeções que você enfrenta e como quebrá-las, a vida fica muito mais fácil. E é exatamente isso que eu quero que você faça, que você analise. Quais são as objeções que mais se repetem? Como que eu quebro essas objeções? Quais são as estratégias de prova social, de depoimentos, de testemunhos que eu posso usar para quebrar essas objeções que mais se repetem? Então a gente vê que tem muitas objeções, como por exemplo, tempo, preço, dúvidas sobre resultado, comparação com o concorrente. E você tem que mapear isso dentro do teu negócio e ter a clareza de que com um bom FAQ, com um bom manual, com uma boa quebra de objeção, você consegue vencer cada um desses obstáculos. E aí a gente vem para o sexto pilar. A estrutura de fechamento em uma única chamada, seja ela de vídeo, seja ela uma ligação telefônica, que ainda existe, o telefone ainda liga, tá? Então, como que funciona essa estrutura de fechamento? Onde em uma única call, uma única ligação, você vai fazer com que aquele lead entenda que a sua solução é a solução para mudar a vida dele. Onde você faz com que aquele lead se venda para você. É isso que você vai fazer através desse sistema de vendas extremamente validado pelos nossos alunos. E assim você vai conseguir converter mais pacientes e transformar mais vidas. Então, a primeira etapa. Sempre no processo de vendas, a gente começa com rapport e conexão. Ou seja, a gente se conecta com aquele ser humano que está do outro lado da conversa, criando credibilidade, criando conexão. Depois, a gente vai clarificar os objetivos, ou seja, entender aonde que aquela pessoa quer chegar, por que ela está te procurando, por que ela está conversando com você naquele momento, qual que é o desejo primordial que ela busca, o resultado dos sonhos. Depois, você vai aprofundar nas dores, fazer o laudo de qual que é o sintoma, quais são as dores que estão afetando aquele paciente para ele não conseguir chegar no objetivo. E aqui tem um ponto importante, não vai parar nas primeiras respostas. Aprofunda na dor, entende de forma profunda o que está impedindo esse paciente de chegar no objetivo dele. Depois, você vai fazer a implicação e o agito, ou seja, você vai implicar no que vai acontecer na vida desse paciente se ele não mudar. E você vai fazer com que ele agite a dor, ou seja, ô fulano, você não me falou que está com autoestima cada vez mais baixa? Como que você acha que você vai estar daqui a uns 3, 5 anos se nada mudar hoje? E aí você pausa de forma estratégica e fica olhando para aquela pessoa, esperando a resposta dela. E ela vai te dizer, nossa, se eu não mudar nada em 3, 5 anos, eu vou estar cada vez pior, minha autoestima é isso, aquilo outro. Ela mesmo se vende para você. E aí, através disso, a gente traz a solução para o problema. Olha, fulano, para poder resolver sua autoestima, emagrecer, fazer isso, aquilo outro, a gente tem uma solução ideal aqui, que é a nossa consultoria premium, nosso acompanhamento. E aí você faz a apresentação dessa solução. E aí vem um ponto importante. Sempre vender a viagem e não o voo, ou seja, vender a transformação, vender o ponto A para o ponto B. Ele está assim e vai ficar assim. E não tudo o que acontece no meio do caminho. Vender a viagem, vender a transformação. E não o voo, não tudo que ele vai ter que viver para poder chegar na transformação. E aí, por último, você esclarece objeções e faz o fechamento. Porque depois da apresentação do produto, depois que você mostra como que funciona o teu trabalho, das duas, uma. Ou você recebe o Pix, comemora, ou você tem uma objeção e você tem que quebrá-la. E aí, com aquele manual que a gente conversou agora há pouco, fica muito mais fácil de quebrar as objeções. E a gente chega agora no sétimo pilar. E aí, antes de falar sobre o sétimo pilar, eu quero te fazer um convite.
Se você está tirando o valor desse episódio, não esquece de seguir o nosso canal, deixar um comentário. Eu leio todos os comentários, eu adoro ler os comentários. E qualquer dúvida que você tiver, me chama lá no direct do Instagram, fala que você veio desse episódio, que vai ser um prazer te ajudar, certo? Para mim é uma honra, um privilégio produzir esses conteúdos, é algo que me inspira demais e eu sei que ajuda muito quem está do outro lado. Então se você tirou valor, se eu te ajudei de alguma forma, me deixa ficar sabendo, que eu adoro quando eu tenho esses feedbacks vindo de você, certo? Então você está aqui quase no final do nosso vídeo. Se você está aqui até agora, deixa um comentário, combinado? Então vamos lá, experiência pós-venda, 7º pilar. Uma coisa que eu acredito muito é que a experiência de quem compra de você afeta as próximas compras. Então essa verdade é muito ignorada pelo nosso mercado. Os nutricionistas estão só focando em novos pacientes, mas se você tem um sistema de pós-venda bem estruturado, que faz com que os teus pacientes se transformem num ecossistema que indica, renova, que faz com que você crie uma comunidade que fortalece a tua marca, o jogo muda completamente. E aí tem várias estratégias aqui dentro do pós-consulta, mas eu vou trazer uma única estratégia aqui para você hoje, que é a estratégia de win-back. E tem um episódio aqui no canal falando bastante sobre sistemas de indicações. Mas a estratégia de win-back basicamente é o quê? É você fazer um contato proativo quando aquele paciente alcança uma grande vitória, um grande marco. E nesse contato você pedir indicações. Ô fulano, nossa, eu tô muito feliz com o teu resultado, eu vi que você evoluiu XYZ e fora isso teve outras evoluções como tal. E cara, tô super animado porque isso mostra que você realmente se dedicou pro processo e que o nosso trabalho realmente impactou a tua vida. E eu tava pensando, será que você não tem amigos, familiares, pessoas que você ama, que tem o mesmo perfil que você e que você acredita que se beneficiaria de trabalhar comigo? Pô, a gente está com um programa de indicação e você puxa essa indicação. Então a lógica aqui é ser proativo nas indicações, não transformar a indicação em algo passivo, mas que você puxa a indicação. Isso faz com que o teu paciente traga novos pacientes. Só que para que isso aconteça, você tem que entregar uma experiência excepcional. Você tem que ter uma retenção, ou seja, o paciente tem que ficar e renovar. Você tem também que vender novos serviços para o paciente e tem que no final gerar indicações através de tudo isso. Esse que é o jogo. Pós-consulta, depois que a venda é feita, pós-venda, é o momento mais importante de todos. O paciente sabe se fez uma boa compra nas primeiras horas, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então, cuida bem do paciente, tá? E aí, como que você aplica tudo isso para a tua realidade na nutrição? Aqui hoje, dentro dos nossos programas, a gente tem um programa NSF, a gente tem um programa Atlas e tem um sistema e tem o Mastermind Cronos. E dentro desses programas, a gente consegue te apoiar em tudo que você viu aqui hoje. Então, no programa NSF, a gente vai olhar para a construção de ofertas irresistíveis, desenvolver os seus scripts de venda, implementar um método check-in, melhorar a tua jornada do paciente, também te trazer acesso à comunidade da tribo, que tem um monte de gente, mais de 500 alunos ativos, compartilhando, e você vai ter estratégias que de fato funcionam, com apoio de mentores, especialistas e estrategistas aqui da NSF. E para quem já está no jogo mais avançado, para poder entrar na Atlas e ter o nosso apoio na Atlas, aí você vai ter um sistema de vendas escalável. Você vai conseguir ter um time de vendas que vende por você com metodologias avançadas. Você vai ter funis de captação que já trazem processos de pré-venda para poder preparar aquele lead e você vai conseguir otimizar os processos com eficiência e no final se posicionar de forma premium no mercado, o que vai gerar mais vendas. Então a verdade inconveniente que muitas pessoas não querem escutar é que o teu problema não é falta de conhecimento técnico de nutrição. Não falta uma pós-graduação, não falta um mestrado, não falta nada disso. E eu vou ainda mais fundo. Não é o conhecimento técnico e também não é a falta de leads e oportunidades chegando. A diferença entre nutricionistas que faturam 5 e 50 mil, 100 mil, 200 mil ou até 500 mil, como alguns que vão pegar a plaquinha lá no Summit, não está nos diplomas. Está no sistema, nos processos, no negócio como um todo. Um sistema que transforma conversas em vendas, que converte leads em pacientes, é isso que você precisa. Não é de tráfego e de coisas que você está pensando em fazer. Então, não é uma questão de e se você vai implementar esse sistema, mas quando e a que custo. Porque cada mês que passa, você perde oportunidades, você deixa de mudar vidas, você deixa de ganhar dinheiro e você perde horas da tua vida. Então, se você quer mudar o teu processo, o que eu recomendo? Que você vá para a execução. Primeiro passo, avaliar o teu sistema de vendas atual, bater ponto com o que eu trouxe aqui, implementar um desses pilares, o pilar mais crítico. E um outro ponto é, será que você não precisa de ajuda para fazer tudo isso? Porque se você precisar de ajuda para fazer tudo isso, você pode contar com o nosso trabalho, tá? Então, ponto final aqui, a ação final, é você compartilhar no comentário qual que é o passo desses 7 passos que você vai implementar primeiro.
e vamos nessa transformar o teu consultório, tá? E aí o que eu vou fazer aqui no final? Vou liberar um presente para você. Então, os primeiros 10 nutricionistas que se inscreverem ou no link da descrição ou que enviarem no meu direct, hashtag Jogo da Velha 156, vão concorrer a uma auditoria gratuita do seu sistema de vendas com um dos nossos estrategistas. Então a gente vai sentar com você, vai auditar o teu processo de vendas, vai te ajudar a montar um plano de ação e a partir disso você vai melhorar muito a tua conversão. E claro, no final, se você achar que faz sentido, se o nosso especialista achar que faz sentido também, ele vai te apresentar algum dos nossos programas de aceleração, seja o nosso programa inicial, o Atlas ou o Cronos. E assim você pode ter o nosso apoio durante um ano, ou até mais de um ano, tem alunos nossos que já estão no terceiro ano, para poder implementar isso e todas as outras estruturas e sistemas e processos que você precisa para escalar o teu negócio. Combinado? Então, aqui nós não construímos apenas consultórios e clínicas, nós construímos legados. E esse legado começa na construção de um bom processo de vendas. Então vai lá no meu Instagram, envia hashtag Jogo da Velha 156 no meu direct e aplica para uma dessas auditorias. E lembrando que nós só temos 10 vagas. Fechou? Então, muito obrigado pelo teu tempo, sempre um prazer estar com você e vamos para a próxima, que próxima semana tem mais conteúdo de valor feito de Nutri para Nutri. Até mais!